Vem comigo para descobrir como Anakin Skywalker se tornou um fantasma da Força. A resposta pode até parecer simples, afinal, ele se uniu à Força. Mas a questão é, como ele descobriu sobre isso? Até porque essa foi uma descoberta de Qui-Gon Jinn e foi ensinada diretamente ao Mestre Yoda. Então, quem passou esse conhecimento para Skywalker? Será que ele chegou a fazer o teste com as sacerdotisas da Força em algum ponto de sua história? Para entender tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Bom, se tornar um fantasma da Força era um dos conceitos e poderes mais misteriosos que a Força proporcionava. Esse era um conhecimento tão antigo e nebuloso que quase foi perdido pelos próprios Jedi com o passar dos milênios. Essa técnica fazia parte intrínseca da filosofia do lado luminoso da Força, estando representada de forma literal no último preceito do Código Jedi. Não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, há a Força. Os Jedi acabaram interpretando de forma errônea esse último preceito do código, pois ele deveria ser levado muito mais ao pé da letra do que imaginamos, pois de fato eles não morrem, entre aspas, eles se tornam um com a Força. Sua consciência passa a fazer parte da Força viva, tornando o ser, de certa forma, imortal. No Legends de Star Wars, houveram vários Jedi que se tornaram fantasmas da Força durante o lendário período da Velha República, como o Mestre Jedi e Lord Sith, conhecido como Darth Revan, e sua aprendiz Mitra Surik, e até mesmo um outro Sith que conseguiu se tornar um fantasma da Força. Seu nome era Darth Mar, um membro do verdadeiro Império Sith do Imperador Vitiate. Mas, Mando, os Sith também podem se tornar fantasma da Força? O Darth Mar foi um caso à parte. Bom, a resposta é não e sim. O que acontece é que os Sith geralmente se tornam um tipo de fantasma, um tipo de espírito que é diferente dos fantasmas que os Jedi e praticantes do lado da luz se tornam. Geralmente, o espírito Sith é uma espécie de fantasma amaldiçoado, fadado a ficar preso em um local ou objeto, como o Lord Sith Darth Momin, que teve sua consciência aprisionada em sua própria máscara. Acompanhamos essa história nas HQs do Darth Vader, com Momin tentando materializar seu corpo novamente através de sua máscara amaldiçoada e um nexo da Força presente em Mustafar. Apesar de não ser um Sith, isso também aconteceu com o Grande Inquisidor. Depois que ele morreu em Star Wars Rebels, Vader ainda tinha planos para executar com o Pauwan. Ele impediu o espírito do Grande Inquisidor de fazer a passagem para o mundo da Força, obrigando seu espírito a guardar um posto Jedi avançado em Tempest, na orla exterior. Lá, o espírito do Grande Inquisidor estava fadado a matar quaisquer Jedi remanescentes que tentassem buscar conhecimento naquele templo. Inclusive, ele chegou a duelar com Luke Skywalker, que foi até o posto avançado em busca de conhecimento e artefatos Jedi. Quando Vader soube que o espírito do Grande Inquisidor deixou o jovem Skywalker fugir, ele impediu mais uma vez a passagem do espírito do Grande Inquisidor, o fadando pela eternidade a nunca descansar, sempre preso em tortura eterna no mundo material. De certa forma, podemos ver que os fantasmas da Força da Luz e da Escuridão são antíteses, um oposto ao outro. Enquanto o fantasma da Força do lado luminoso consiste em seres que precisaram alcançar um grau de altruísmo e benevolência tão grandes que eles literalmente se desprenderam de sua forma física e se tornaram parte da Força, podendo ir para diversos lugares da galáxia e se manifestando para diversas pessoas, enquanto o espírito do lado sombrio representa o grau mais elevado de egoísmo, ganância e avareza, fazendo com que eles fiquem fadados pela eternidade a ficarem presos a um local ou objeto, não podendo fazer a passagem de espírito para o submundo da Força, obrigados a conviverem numa fraca imitação da vida no mundo material, o que não foi o caso de Darth Mar. Ele conseguiu ver a verdade por trás do código Sith de que essa filosofia condenava seus seguidores a uma vida patética. Sendo assim, ele se libertou de suas amarras do lado sombrio e aprendeu o conhecimento do lado da luz, tornando-se um fantasma da Força e fazendo amizade até mesmo com a Grã-Mestre da Ordem Jedi na época, Satele Shan, a descendente de Revan e Bastila Shan. E se você ama Star Wars e quer conhecer os melhores produtos e promoções da Amazon, eu tenho uma página no site deles onde eu separei os melhores produtos e ofertas, tudo organizado por categoria. E a cada compra no site, uma pequena porcentagem do valor fica aqui com a gente, o que nos ajuda muito com os custos do canal e possibilita que a gente siga trazendo vídeos como esse pra vocês. Então dá um pulinho lá, tem muita coisa legal e vai ajudar demais a gente. Tá, mas Mando, isso ainda não responde como o Anakin conseguiu se tornar o fantasma na Força. Não precisa fazer os testes das sacerdotisas da Força para conseguir alcançar esse poder? Sim, para desbloquear esse conhecimento antigo e quase esquecido, era preciso
preciso que o indivíduo em questão fizesse o teste das entidades misteriosas conhecidas como sacerdotisas. Vemos isso lá em The Clone Wars, quando Qui-Gon Jinn, através da força, guia Mestre Yoda por diversos mundos para ele obter o conhecimento da imortalidade e de como se tornar um com a força. Em uma dimensão etérea, num planeta misterioso, Yoda acaba conhecendo essas figuras conhecidas como sacerdotisas e realiza seus testes, provando-se digno do conhecimento e podendo se tornar um com a força no momento em que morresse. Até onde sabemos, ele também passou esse conhecimento para Obi-Wan Kenobi, que também pode ter aprendido com seu antigo mestre Qui-Gon Jinn, que foi quem descobriu essa técnica quando ele teve um contato com o xamã dos Whills. Os Whills eram um grupo misterioso de seres que pareciam conhecer boa parte da história galáctica e que possuíam o conhecimento de como se tornar um com a força, passando isso adiante para Qui-Gon, que por sua vez passou para Mestre Yoda, que então passou para Obi-Wan. E é aqui que entramos em como Anakin se tornou um fantasma com a força. No livro do Legends, A Origem e Lenda de Obi-Wan Kenobi, vemos o momento exato em que Obi-Wan ofereceu para Anakin a forma de como se tornar um fantasma da força. Após Anakin morrer nos braços de seu filho, Obi-Wan chamou no vazio. Anakin, um momento depois, Obi-Wan ouviu uma voz familiar responder na escuridão. Obi-Wan, mestre, eu sinto muito. Anakin, ouça com atenção, Obi-Wan interrompeu. Você está no mundo etéreo da força, mas se algum dia desejar revisitar o espaço corpóreo, então eu ainda tenho mais uma coisa para te ensinar. Uma maneira de você e a força se tornarem um. Se você escolher esse caminho para a imortalidade, então deve me ouvir agora, antes que sua consciência desapareça. Obi-Wan sentiu a confusão e o remorso na alma de Anakin, e então Anakin respondeu: mas mestre, por que eu? Por que você pôs fim no horror, Anakin? Disse Obi-Wan. Porque você cumpriu a profecia, porque você foi e é o escolhido. Mas em seu coração, Obi-Wan sabia que aquelas não eram as únicas razões, e acrescentou: porque eu estava errado sobre você, e porque eu sou seu amigo. Anakin respondeu silenciosamente: obrigado, mestre. Dessa forma, Anakin fez o teste com as sacerdotisas, enquanto sua consciência estava prestes a sumir logo após a sua morte. Foi isso que aconteceu, ou então o conhecimento de Obi-Wan sobre o assunto já foi o suficiente, e seguindo as instruções de seu ex-mestre, Anakin conseguiu se tornar um fantasma da força, sendo capaz de aparecer para seu filho Luke, enquanto ele, sua irmã Leia e seus amigos comemoravam a queda do Imperador Palpatine na lua florestal de Endor, durante os eventos de O Retorno de Jedi. Mais tarde, Anakin também apareceu novamente para Luke quando ele estava buscando pistas sobre Exegol, um mundo escondido do Sith, conforme vimos no livro Shadows of the Sith, e posteriormente, Anakin apareceu para Ahsoka quando nossa querida abusada quase morreu durante o duelo contra o ex-Jedi Baylan Skoll em Sithus, conforme vimos na série da Ahsoka. Nessa ocasião, o fantasma da força de Anakin deu mais uma chance a Ahsoka para viver, sabendo que ela ainda tinha um papel muito importante para cumprir na galáxia, e assim ajudou a sua antiga aprendiz em sua missão. E como vimos no final da temporada, ainda podemos esperar mais aparições do Mestre Jedi em forma de fantasma da força para seguir na jornada de Ahsoka Tano. E já que o assunto foi esse, que tal você explorar a nossa playlist completa sobre o Jedi e os caminhos da força, ou então descobrir tudo que Anakin fez como fantasma da força após a sua morte, tanto no Canon quanto no Legends. Tenho certeza que você vai curtir, deixa o like aí no vídeo, não esquece. Por hoje é isso, te vejo na próxima e this is the way.